A todos, bom dia. Quem fala aqui é Marco Duarte, diretor de negócios da FWC. Agradeço a todos a participação nesse nosso webinar, em conjunto com a Módulo Security. Está conosco aqui também o Paulo Henrique Dargan, que já fez aí alguns bons dias, né? Já fez para vocês. Então, nós estamos aí agora 11h10, horário que nós estamos começando o nosso webinar. E a FWC, ela está provocando esse webinar junto com a Módulo, justamente por conta da importância que tem a LGPD, né? Eu falo que ela já é uma realidade, então aquelas empresas que ainda não iniciaram uma movimentação para a implantação da LGPD para dentro das suas organizações, comece a ter isso como um ponto de atenção, comece a olhar isso de uma maneira bastante estratégica, porque a LGPD, ela, a partir de agosto de 2020, ela já deverá estar implantada para dentro dos negócios das suas organizações. Então é importantíssimo, e a FWC tem essa sensibilidade de estar junto com uma empresa do calibre da Módulo, justamente para poder levar até vocês e conscientizar cada vez mais da importância da implantação da LGPD. Primeiro, nós entendemos que o assunto da LGPD é um desafio para as organizações. Ela vem regular todo o tratamento dos dados e se aplica a qualquer empresa, segmento, tamanho, e vai entrar em vigor, como nós falamos, a partir de agosto de 2020. Ou seja, as empresas que ainda estão pensando na LGPD, é melhor agilizarem as questões da sua implantação. Um outro ponto que é bastante importante a gente citar é que algumas das sanções administrativas previstas para o descumprimento da LGPD são advertência com indicação de prazo para adoção das medidas corretivas, multa que pode chegar até 50 milhões de reais por infração, multas diárias, bloqueios dos dados pessoais, né, entre outras que são pertinentes à não implantação que você deve estar tendo na tua empresa. Nós precisamos entender que a LGPD não é apenas uma revisão de política de privacidade e controle. O que nós estamos falando é de uma mudança complexa de cultura, com diversas frentes para serem implantadas. Aqui a gente consegue citar alguns exemplos. Avaliação do impacto na organização, a organização do banco de dados da sua empresa, é importantíssimo falar sobre isso, porque, queira ou não, a vida da empresa está numa caixa que nós chamamos banco de dados. Lá estão as informações financeiras, estão as informações dos dados dos seus clientes, que é importantíssimo, a gente depois vai estar falando um pouco sobre isso, né? Implementação de mecanismos de segurança, gestão e continuidade dos negócios, isso também é um item bastante importante, as pessoas acabam não dando atenção de como fazer a gestão e a continuidade dos negócios, treinamento para a equipe interna e em terceiros, isso também é outro ponto que a gente bate bastante. Não é simplesmente nós chegarmos lá e propomos que você esteja adequado às questões legais da relação LGPD, mas como que a tua equipe interna ela vai estar engajada nesse momento, como que os teus fornecedores, parceiros, ou seja, os seus terceiros vão estar envolvidos nesse momento, né? Qual é o plano de resposta de possíveis incidentes, né? Como são definidos os conceitos sobre os dados pessoais e os dados sensíveis. Então, é uma camada, é um celeiro de informações que a LGPD ela vem trazer. É importantíssimo que cada empresa ela se adeque para cada uma delas, né? Algumas definições estabelecidas pela LGPD são, por exemplo, dados pessoais sensíveis, o titular, né? O titular é a pessoa que vai referenciar todos esses dados, a forma como eles têm que ser tratados, quem é o controlador, a forma de processamento, consentimento, enfim, todas essas questões aí que são as definições estabelecidas pela LGPD, o Dargan, na fala dele, ele vai estar se aprofundando um pouco mais, entrando um pouco no mérito de cada item, né? E aí nós perguntamos, quais são os requisitos que as empresas precisam implementar para estarem em compliance com a FWC, com a LGPD? Para você ter uma ideia, a lei contém mais de 400 itens, ou seja, é importante que as empresas classifiquem esses requisitos para facilitar cada vez mais as implantações. De novo, as empresas que ainda não estão pensando na implantação, a LGPD ela acontece em menos de um ano. Nós estamos falando em agosto de 2020. A FWC, obviamente, com todo esse cuidado, essa atenção que nós temos com os nossos
clientes. Então, o intuito de nós levarmos essa conscientização, né, é contar com empresas que tenham know-how, ferramentas de gestão próprias para isso, que sejam especialistas no assunto, e nós, FWC, entendemos a importância da implantação do GPD para essas empresas. Aqui, junto com a Módulo, representado por um dos seus diretores, que é o Paulo Dargan, é autoridade no assunto. Eu vou estar passando a palavra para o Dargan, que vai estar sequenciando, aprofundando e dizendo o quanto é importante e sério tratar a atomização da LGPD nas suas organizações. Dargan, passo a fala para você. Obrigado, Marco. Bom dia novamente a todos aí. Paulo Henrique Dargan falando novamente. Antes de qualquer coisa, agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso webinar e agradecer também ao convite da FWC para fazer essa apresentação para os seus clientes. É muito importante realmente que a gente fale sobre a LGPD. A Módulo já vem falando sobre esse tema há bastante tempo. Quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais, fica à vontade de acessar o nosso canal no YouTube. Nós temos lá vários vídeos já publicados sobre esse assunto. E para essa apresentação de hoje, a gente pretende fazer uma abordagem em 2 estágios. Num primeiro momento, rapidamente, passar pelos principais conceitos da LGPD e nivelar o conhecimento de todos vocês nos aspectos principais da lei. E, em seguida, apresentar o que nós, junto com a FWC, estamos chamando de automatização da LGPD, que é uma metodologia que a Módulo está apresentando ao mercado para apoiar os clientes na sua jornada de conformidade. Então, indo direto aqui para os aspectos da LGPD, alguns dos quais o Marco já citou, é uma lei que já está publicada desde agosto de 2018 e entrará em vigor em agosto de 2020. Na sua publicação, ela tinha a data de 2 anos para entrar em vigor, plenamente em vigor. Durante esse tempo, algumas coisas aconteceram. Quem está acompanhando esse histórico aí sabe que houve alguns vetos na lei, depois houve medida provisória para a criação da autoridade nacional, que é quem vai regular, vou falar sobre isso já já, e hoje nós estamos num momento de estabilização, né, dessa discussão. A lei de fato entrará em vigor em agosto de 2020 para todos os efeitos. A Agência Nacional já tem base legal para funcionar e está em processo de formação. Essa lei é importante porque ela define vários conceitos, né? Conceitos sobre o que é de fato dado pessoal, dado sensível, etc. Estabelece alguns direitos para os titulares de dados, uma pessoa nova, né? Uma persona nova nas bases legais que a gente tem no Brasil para tratamento de privacidade, e também define hipóteses de tratamento dada de dados pelas empresas, o que é bem importante. Eu vou falar sobre isso já já. Alguns desses principais conceitos, né? A lei traz para a realidade brasileira a figura do titular de dados pessoais. Há uma série de leis hoje, para quem tem interesse de saber sobre isso, tem cerca de 30 ou 35 leis em vigor no Brasil já, que falam de alguma maneira sobre privacidade de dados. Essas leis são o próprio Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, o Marco Civil da Internet, várias outras leis que já tratam desse assunto e poderiam ser usadas nesse contexto de privacidade. Mas nenhuma delas estabelece com clareza essa figura do titular de dados, que somos todos nós. A partir de agosto de 2020, todos nós, independente da relação que temos, seja de colaborador, empregado, cliente, parceiro, fornecedor, todas as pessoas naturais, né, que somos todos nós, passam a ter essa figura de serem titular dos seus próprios dados, portanto, proprietários dos seus próprios dados pessoais, e com uma série de direitos, né? O titular de dados, então, sendo todos nós que temos dados pessoais, todas as pessoas. A lei traz também o que é de fato dado pessoal, e isso é muito importante porque no nosso mindset recente, e eu acho até por uma questão cultural, a gente sempre associa dado pessoal a essas coisas de formulário de cadastro, nome, CPF, e-mail, endereço, e não é apenas isso, né? A lei deixa bastante claro que dados pessoais são todas aquelas informações sobre uma pessoa, né, natural, que a torna identificável ou identificada. Portanto, vai muito além do CPF, endereço e tal, outros dados, outras informações
também podem ser consideradas dados pessoais quando se encaixam nesse contexto de tornar uma pessoa identificada ou identificável. Por exemplo, um time de futebol pode ser considerado um dado pessoal. O tamanho de um calçado pode ser considerado um dado pessoal, uma vez cruzado com outros dados pode acabar identificando uma determinada pessoa. E várias outras informações são consideradas dados pessoais, dados de saúde, dados acerca da vida sexual, orientação religiosa e outras coisas mais, tá? Nesse contexto, a lei também estabelece o que seriam os dados pessoais sensíveis, aquele subconjunto de dados pessoais para os quais há um rigor ainda maior no tratamento. E são justamente esses dados de saúde, de orientação sexual, filiação partidária, filiação a sindicatos, ou posicionamento filosófico, e também dados biométricos. Esses dados considerados sensíveis, nós vamos observar que eles têm uma relação muito direta com possibilidades de preconceito, segregação, aqueles dados que podem serem utilizados contra as pessoas de alguma maneira, né? E por isso eles têm maior rigor, a lei traz maior rigor para o seu tratamento. Outra coisa que a lei estabelece é justamente o que é tratamento de dados. E nesse ponto ela é muito, muito abrangente. Tratamento de dado é qualquer coisa praticamente que a gente faça com os dados pessoais de seja quem for. Então, tanto o armazenamento, a coleta, o uso desses dados para qualquer fim, o compartilhamento, a eliminação, tudo isso que a gente faz com os dados é considerado tratamento. Portanto, a gente vai ter que fazer algum tipo de controle. É importante a gente saber de cara que a lei não proíbe o tratamento de dados pessoais. Isso é o lado bom. Ela vem, e ela é uma lei desejável, ela vem para regulamentar a forma com que as empresas fazem tratamento de dados e estabelecer um conjunto de limites e controles acerca dessa utilização. Portanto, é importante no mundo em que a gente vive, em que a privacidade tem se tornado uma onda, né, mundial, não é uma coisa brasileira. Muitas pessoas perguntam se a lei vai pegar, há aqueles que têm dúvida acerca de se o Brasil vai ou não regular ou vai controlar isso. E a gente tem respondido com frequência que já não é mais uma escolha nossa, é uma onda internacional. Várias outras organizações, outros países estão estabelecendo a privacidade como direito importante. A própria Declaração de Direitos foi atualizada recentemente para que constasse lá a privacidade, e a gente tem visto várias discussões aí no mundo da internet e das grandes corporações acerca de privacidade, essas grandes empresas de tecnologia sofrendo sanções e processos e tudo. Então não é uma onda que a gente vai conseguir não passar por ela. Mas a lei vem para justamente dizer como fazer. Então, sob a perspectiva de uma empresa no Brasil, ou empresas que estarão sob efeito da LGPD, é desejável que haja uma lei. Porque uma vez que há a lei, a gente sabe o que precisa fazer, se organiza, se prepara e está em conformidade. Outra coisa que a lei define são controladores e operadores, né? Duas figuras aí importantes para que a gente conceitue. Controlador é toda aquela empresa que detém o controle, o domínio sobre as decisões de tratamento de dados. Então, se eu tenho um conjunto de dados pessoais na minha posse, eu sou uma empresa e eu é que tenho o controle sobre qual tratamento faço, como faço, eu sou um controlador. E se por acaso estou fazendo tratamento de dados em nome de alguém, portanto não detenho esse controle total, eu figuro como um operador. É importante a gente saber essa diferença, porque a lei vai pedir que as empresas façam essas ou aquelas coisas de acordo com a sua natureza numa determinada relação de tratamento de dados. Um exemplo mais comum que eu costumo dar em relação a isso são as organizações que têm seus dados de seus colaboradores, por exemplo, e que compartilham esses dados com empresas terceiras, operadoras de plano de saúde, por exemplo. A controladora é, obviamente, a organização original, né, a empregadora desses colaboradores, e a plano de saúde está figurando como um operador ali, porque está fazendo tratamento dos dados pessoais em nome do empregador, só para poder conceder benefício.
Passando rapidamente aqui sobre quem deve cumprir, o Marco já falou sobre isso, a lei não tem nenhuma restrição em relação a segmento, tamanho, então praticamente todas as empresas do Brasil vão precisar passar por isso. A lei diz especificamente que é qualquer pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, que faça tratamento de dados pessoais. Portanto, vejam que não é nem apenas as pessoas jurídicas, né, as pessoas físicas também, e isso é especialmente importante para a audiência da FWC, né, uma audiência de empresas da construção, incorporadoras e outras empresas desse mercado, porque há aqui a figura dos corretores, muitos deles operam, né, individualmente, operam como pessoas físicas ou às vezes como empreendedores individuais, e eles também estão no escopo da LGPD. Portanto, qualquer pessoa física ou jurídica, né, portanto, pessoa natural aqui no texto da lei, também está como escopo da LGPD. Aqui outros exemplos importantes são médicos, dentistas, não necessariamente são empresas, mas fazem tratamento de dados pessoais dos seus clientes e dos seus colaboradores e tal, e vão cair também no escopo da LGPD. A operação seja no Brasil, né, ou a oferta ou fornecimento de bens ou serviços também seja no Brasil. Portanto, há aqui um conjunto de regras, né, territoriais e tal, que não dá muita brecha para que as empresas busquem alternativas. Eu vou tirar a minha sede do Brasil e vou levar a minha sede para a Argentina, porque aí eu não vou precisar cumprir a LGPD. Não é bem assim. Se você continuar oferecendo produtos e serviços no território brasileiro, você vai precisar se adequar à LGPD de qualquer maneira. Quando a GDPR entrou em vigor, né, já há algum tempo, várias empresas brasileiras foram obrigadas a se adequar à GDPR porque ofereciam produtos e serviços lá na Europa, por exemplo. O exemplo mais comum é quando você pega um telefone, viaja para a Europa, e assim que você chega lá na Europa, a sua operadora te manda um SMS dizendo: bem-vindo ao país tal, se você quer o pacote de dados, não sei o quê, tecle sim ou não. Pronto, está oferecendo produto e serviço lá na Europa, ainda que não seja para europeu, ainda que seja para brasileiro que está viajando para lá, tem que se adequar à GDPR só por estar oferecendo um produto e serviço lá na Europa. O mesmo vai acontecer aqui no Brasil a partir de agosto de 2020. Quem vai regular é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente já falou, ela foi criada por força da medida provisória que foi aprovada recentemente, sancionada já no governo Bolsonaro, e a composição dessa autoridade ainda está para ser anunciada. É uma composição que a lei mesmo define como deve ser composta, mas que há, evidentemente, indicações, aí, formação de grupo, etc., e ainda não está totalmente confirmada a composição, a equipe dessa autoridade nacional. A lei traz alguns princípios de tratamento que são importantes, esses princípios passam a servir como fundamento, né, do tratamento de dados de qualquer empresa. Então, finalidade, para que você está tratando aquele dado pessoal, adequação, o princípio de que você trata o dado pessoal adequado ao negócio que você está oferecendo para o cliente, necessidade, questão de livre acesso, princípio do livre acesso, o titular passa a ter o livre acesso ao seu tratamento e vai passar a poder consultar as empresas e as organizações acerca do tratamento dos seus dados, princípio da transparência, as empresas serão cobradas agora a ter uma transparência total em relação ao que fazem com os dados, por que coletam determinado dado e a que fim destina-se esse tratamento. Então, é realmente uma lei transformadora, é muito mais, como o Marco disse, muito mais do que uma questão de revisão de política, é muito mais do que uma questão de segurança cibernética apenas, instalação de soluções ou questões de proteção de dados digitais. Ela se estende, por exemplo, a dados físicos também, porque a lei não estabelece nenhuma restrição em relação a dados físicos. Então, quem tem papel, contrato, proposta assinada, coisas guardadas, também está no escopo, porque ali dentro tem vários dados pessoais de várias pessoas. Então, há uma série de princípios aqui que precisam ser observados nesse universo do tratamento de dados.
Como eu disse no início, a lei regula, né, o tratamento, portanto ela não proíbe. E aí ela traz algumas inovações em relação às outras leis que tinham vigorando sobre esse assunto. Ela deixa ali bastante claro no seu artigo de número 7 quais são as hipóteses de tratamento de dados pelas empresas. Então todas as empresas vão precisar adequar, né, o seu tratamento de dados a alguma dessas hipóteses. Aqui eu estou dando o exemplo de 5, mas são no todo 10. E aqui eu trouxe só as principais. A mais comum e a que a gente mais conhece talvez seja a hipótese do consentimento. Eu faço o tratamento de dados porque alguém consentiu. O titular me deu uma autorização para que eu fizesse aquele tratamento. Mas isso é só uma das hipóteses de tratamento, né? Não é a única. Pode haver casos em que as empresas vão estar fazendo tratamento de dados sem o consentimento do titular. E para isso é importante compreender quais são as outras hipóteses, em qual delas eu consigo encaixar o tratamento de dados específico da minha organização, e daí a gente fazer esse projeto que a gente vai mostrar para vocês já já. Os principais atores a gente já falou, do titular a gente já falou, controlador e operador também, e aí tem uma outra figura aqui que nós não mencionamos ainda, que é muito importante, que é o encarregado de dados. Quem está acompanhando essa discussão sobre LGPD já deve ter ouvido falar bastante no DPO, né, ou DPO lá em Portugal, que é o Data Protection Officer, um nome mais chique, que na nossa lei ficou como encarregado de dados. Tem várias pessoas aí já oferecendo, várias empresas oferecendo formação, curso e pessoas aí fazendo certificações para fazer essa função que toda organização vai precisar ter. O encarregado de dados é aquela pessoa nomeada pela organização, não precisa ser um cargo novo, pode ser alguém que já existe, né, em qualquer estrutura da organização, mas que é nomeada para ser o responsável pelo tratamento de dados e pela privacidade em face da autoridade nacional. Então, a autoridade nacional vai querer ter o nome de uma pessoa, colaborador da organização ou terceiro, pode ser que seja terceiro também, nomeado para ser o responsável que vai responder em caso de incidente, vai responder por todos os questionamentos que a autoridade nacional fizer e etc. Muitas pessoas perguntam, já respondendo algumas perguntas que vão aparecer aí, se existe uma formação mínima, se tem pré-requisito para ser DPO ou encarregado. A resposta é ainda não tem, né? Hoje não há uma regulamentação em relação a isso, a lei não deixa isso detalhado. A autoridade nacional provavelmente fará, como já fizeram as autoridades estrangeiras, as autoridades europeias, provavelmente fará alguma espécie de guideline ou algum currículo ou algumas exigências mínimas para esse papel. Por enquanto ainda não há isso. Os direitos do titular, alguns exemplos aqui de direitos que o titular dos dados passa a ter. Confirmação de tratamento, o titular tem agora o direito de perguntar para as organizações, qualquer organização, olha, você trata dados pessoais meus aí, e isso em si já oferece alguns desafios, né? Como é que a gente vai confirmar que quem está pedindo é de fato quem está pedindo, como é que a gente vai encontrar nos nossos vários conjuntos de dados aonde tem dado daquela pessoa, se é que tem, para dar essa resposta. Então, isso aqui já encerra algumas perguntas importantes do ponto de vista técnico e de integração e outras questões. O titular passa a ter direito, né, ao acesso, correção, bloqueio da utilização. Então, ele além de pedir se tem ou não tratamento, ele pode pedir para fazer correção naquele tratamento. A lei fala de uma coisa que é a autodeterminação informativa, portanto, eu como titular é que devo dizer aquilo que sou e como sou e quem é que eu quero que faça uso dos meus dados. Bloqueio, né, se eu não quiser mais que que aquela organização trate dados meus. Pedido de portabilidade, eu como titular agora poderia, a partir de agosto de 2020, chegar numa determinada organização e dizer, organização, eu quero que você faça portabilidade dos meus dados pessoais para aquela outra organização ali, porque lá eles precisam de um dado pessoal meu que você tem. E como os dados pessoais são meus, eu posso querer que você mande para lá
e isso por si só também já oferece uma série de desafios técnicos aqui. Como é que vai ser essa portabilidade? O que isso vai significar? Qual vai ser o protocolo que as organizações vão escolher para poder estabelecer essa troca de informação? Por qual meio? Qual ferramenta? Isso tudo está para ser resolvido ainda. Revogação do consentimento, o titular passa a ter esse direito. Caso ele tenha dado consentimento em algum momento, ele pode simplesmente revogar. Informações de compartilhamento, o titular terá o direito de perguntar para quem você compartilha meus dados, com quem, por quê, com que finalidade, e alguns outros direitos, esses aqui são só alguns exemplos, a gente tem lá na lei também. Tá? Isso tudo traz aí as complicações, né, que a lei traz e, portanto, o que o Marco disse, muito bem dito no início, de que falta pouco menos de um ano para a lei entrar em vigor e já estamos todos atrasados, é o que a gente tem falado bastante, é importante para que as empresas, de fato, se organizem e passem a tratar esse tema. Para a gente poder resolver isso, e aí eu já entro no segundo momento aqui da nossa reunião, do nosso webinar, a gente tem que começar por algum lugar. A Módulo já vem falando sobre esse tema já desde 2018, até antes, quando a GDPR já estava sendo discutida, e a gente precisa começar por algum lugar. Várias pessoas que estão falando sobre a LGPD têm ouvido, né, de vários fornecedores e em várias reuniões ou eventos diferentes uma série de coisas sobre a LGPD e ela está meio que deixando isso, as organizações estão ficando até mais perdidas do que com noção de por onde começar. Então a gente tentou fazer uma abordagem que apoiasse as organizações a iniciar esse trabalho, fazendo uma oferta completa. E eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente está querendo dizer com isso. A lei tem alguns aspectos importantes sob o ponto de vista de automatização, né? A gente tem até agosto de 2020, já falamos sobre isso. A gente tem que responder a questionamentos da autoridade nacional. A gente vai ter a questão aí da figura do DPO. É preciso elaborar e manter um conjunto de relatórios de proteção de dados que a lei passa a obrigar as empresas a fazer. É preciso implementar e adequar as políticas. É preciso certamente fazer adequação em sistemas, porque quando você fizer essa revisão, né, de toda a forma com que você trata dados e não conseguir encaixar um tratamento numa determinada hipótese, ou por conta da lei você precisar fazer uma alteração na forma com que você faz o tratamento. Eu não vou poder mais pedir tal dado pessoal porque eu não consigo justificar qual é a finalidade. Isso tudo vai ensejar alteração em sistema. Ou você vai ter que mudar a forma como você coleta, o seu banco de dados vai sofrer uma alteração. Então, isso aqui tem uma grande camada aqui de adequação em sistemas, processos que precisam ser observados. É sem dúvida nenhuma necessário aumentar o nível de segurança cibernética, porque esses dados todos, os digitais especialmente, estarão guardados em ativos físicos, ativos cibernéticos, que precisam ser protegidos da ação de hackers, etc. E, por fim, a oportunidade para melhorar a estrutura de controle de risco de segurança como um todo. Né? Esse projeto permite às organizações uma grande repaginação de suas estruturas de controle e etc. Eu gosto de começar essa parte da automatização mostrando para todo mundo o seguinte: a lei, tudo isso que a gente falou até agora, ela é a mesma para todas as organizações. Né? É uma lei como a gente já fez em outras épocas, outras leis e tal, que as empresas brasileiras precisaram se adequar. A LGPD não é diferente, ela é um texto que é a mesma coisa para todo mundo. Porém, o próprio texto oferece uma interpretação de que a aplicabilidade da LGPD não é a mesma para todas as organizações, porque ela vai fazendo alguns cortes ao longo do texto que te permitem dizer se aquilo é aplicável ou não a você. Então, o exemplo básico, se você é uma empresa de capital público ou privado, tem alguns itens ali que podem ser diferentes. Se você faz ou não faz tratamento de dados de criança e adolescente, tem ali um outro
um outro conjunto de itens. Se você faz ou não faz transferência internacional de dados, tem ali mais um outro subconjunto de itens. Então, entender exatamente qual é o escopo aplicável ao meu negócio seria, no nosso entender, a primeira coisa que toda organização precisaria fazer. Ao invés de já sair tentando resolver o problema da LGPD e comprando soluções e buscando investimentos em projetos, entender, não, onde que eu preciso, de fato, proteger e o que eu preciso adequar seria o primeiro passo. Para isso, a gente montou essa oferta, né, em 4 fases, e hoje eu vou falar mais especificamente das 2 primeiras, essas que estão aí reunidas na caixinha tracejada em vermelho. A primeira fase a gente chama de contexto e escopo. É nela que a gente vai, a partir da LGPD, identificar a parametrização da lei. Eu vou mostrar para vocês isso já já. A segunda fase é a definição de um plano de ação. Uma vez que eu sei o que eu preciso fazer, né, alinhado ao meu contexto de negócio, aquilo que eu faço, quais são as atividades, qual o plano de ação que eu preciso executar para estar em conformidade. A fase 3 é a implementação. Levar o plano de ação até o final. E aí tem um pequeno erro de posicionamento aqui no slide. Essa setinha com agosto de 2020, que vocês estão vendo aqui, ela na verdade é posicionada entre a fase 3 e 4. Porque a implementação vai até agosto de 2020 e a partir de agosto de 2020 a gente entra no que nós chamamos de execução, que são as obrigações que as empresas passam a ter de fazer gestão de incidente, e ter uma ferramenta ali para o DPO se organizar e mandar o relatório de impacto para a NPD, etc. Portanto, nós estamos falando aí de fase 3 até 2020, fase 4 a partir de agosto de 2020. Mas no contexto da nossa conversa de hoje, a gente vai ficar na fase 1 e 2. Essa fase 1, como eu disse, o escopo, a gente procura, a partir da parametrização da lei, eu vou mostrar o que é isso, fazer um estudo do perfil dos clientes, identificar áreas e processos dos clientes, identificar quais são os sistemas que esses clientes usam, tipo de infraestrutura e tal, e com isso correlacionar essas informações para fim de extrair o que é o escopo da LGPD para vocês, qual é a criticidade da LGPD para a sua organização, não uma coisa genérica para todo mundo, mas no teu contexto, e qual é a aplicabilidade da lei. Para a gente fazer isso, a gente desenvolveu a seguinte metodologia. As organizações são divididas em 3 camadas, essas camadas que vocês estão vendo aí no slide. A primeira camada é a camada que nós chamamos de camada organizacional, é a camada dos departamentos ou processos de negócio. Na nossa automatização, a gente tem um software, que é o módulo Risk Manager, já é um software de mercado, com muito tempo de maturidade, utilizado em vários processos aí de governança, riscos, conformidade em centenas de projetos, milhares de projetos, na verdade, ao longo da sua história. E a gente aplicou o software para resolver o problema também da LGPD. Então, na primeira fase, a gente vai cadastrar essas áreas e departamentos ou processos de negócio de acordo com a forma que vocês se organizam, né? Não é rigoroso em relação a tem que ser departamento, tem que ser área, não pode ser processo, não faz muita diferença. A gente vai entender como cada um dos clientes se organiza e vamos criar essa primeira camada. Quando a gente passa para a segunda camada, a gente vai começar a fazer o mapeamento de quais sistemas que essas áreas utilizam. E aí já começam a fazer os primeiros correlacionamentos. O sistema tal é utilizado pela área 1, área 2, área 3, o sistema tal é usado pela outra área e tal. E nesse mapeamento nós já vamos, através de questionamentos que a gente faz a vocês, montando o perfil de criticidade para a LGPD. Essa tal área faz o tratamento de dado pessoal, esse sistema serve para quê? Esse sistema faz tal coisa, então ele trata dado pessoal. E assim a gente vai montando uma árvore, né? Um mapa de governança que mostra para nós o caminho do tratamento de dados dentro da organização. A última camada é a camada de ativos de informação, porque os sistemas são suportados por esses ativos, bancos de dados, servidores, e esses servidores podem estar em data center físico local ou na nuvem, e a gente vai fazendo esse mapeamento.
Nesse trabalho de mapeamento, vocês vão vendo aí na animação do slide a forma com que a gente vai entendendo isso, e essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo é justamente o escopo identificado. Na primeira camada da organização, só aquele processo 2 e 3 fazem tratamento de dados. Na segunda camada, só os sistemas 1 e 3 fazem tratamento. E aí, por fim, os ativos que suportam esses sistemas que são os ativos objeto, vamos dizer assim, da proteção cibernética e do investimento em torno de proteção de dados, etc. e tal. Aqui tem um exemplo de como isso fica no nosso software, né, mapeadas na primeira camada aqui da esquerda, as áreas ou departamentos. Nessa segunda do meio, vocês desculpem que está um pouco desfocado, mas são os sistemas todos utilizados pela companhia. Na terceira camada do lado direito, quais são os ativos cibernéticos ou conjuntos de ativos cibernéticos que suportam isso. Para nós, essa abordagem é uma abordagem que resume o conceito de que o impacto da LGPD se dá a partir do negócio, porque ela, embora seja uma lei que traga controles específicos para a proteção de dados, ela se estabelece de acordo com o que você faz de negócio. Portanto, é preciso alinhar a LGPD, a conformidade à LGPD, mais propriamente, aquilo que a organização faz, antes de sair resolvendo questões técnicas, por exemplo. Isso, no nosso entender, trará projetos mais econômicos, mais objetivos, mais eficazes para vocês. Por outro lado, o risco cibernético, a gente sabe que vem de baixo para cima. O impacto da LGPD vem de cima para baixo, portanto, a nossa abordagem de mapear primeiro áreas, depois sistemas, depois conjuntos de dados, e o risco cibernético, uma vez isso tudo mapeado, vem de baixo para cima. A partir dos ativos, dos bancos de dados e tal, é que eu vou conseguir montar os riscos até chegar na camada de organização. Essa metodologia é a metodologia implantada no Risk Manager, é a que a gente utiliza já em vários projetos que o módulo faz e tem se mostrado ao longo dos anos aí muito positiva, recebe muitos feedbacks positivos dos clientes. Na fase 2, a gente vai para o plano de ação. Aí o plano de ação é o quê? A partir do entendimento de todo esse mapeamento dos conjuntos de dados, sistemas, áreas, etc., a gente tem um conjunto de atividades, né? Vamos imaginar como se fosse um grande pool de atividades necessárias para serem feitas. Essas atividades se relacionam com itens da lei, e aí a gente vai, a partir das perguntas e a partir do mapeamento feito na primeira fase, a gente vai extrair desse conjunto de atividades aquilo que é o plano de ação customizado daquela empresa. Olha, você, empresa X, precisa fazer este conjunto de coisas aqui, atreladas ao seu departamento tal, atreladas ao seu sistema tal, para que você esteja em conformidade. Isso para todos os sistemas e todos os departamentos que a gente mapeou na fase 1. Esse entregável, o mais importante desse nosso assessment, é o plano de ação, e é justamente aquilo que vai depois poder ser utilizado pela companhia até agosto de 2020 para entrar em conformidade. Tá? Isso tudo a gente faz usando o nosso software automatizado, com dashboards. Eu vou dar alguns exemplos aqui no final da apresentação para vocês dos nossos dashboards. E depois também aqueles que têm interesse, os clientes que têm interesse, podem até continuar com a ferramenta além do assessment para fazer o acompanhamento do plano de ação, se assim desejarem, também no nosso software. Aqui só uma conceituação do que fizemos em relação à parametrização da lei, para que vocês entendam, né? Como a lei, o Marco disse bem, ela tem vários itens, né? Nós quebramos a lei, tornamos um documento frio, né? Um texto corrido de PDF, em itens acionáveis do nosso sistema. E aí, quando a gente fez essa quebra, a gente identificou mais de 400 itens, entre capítulo, seção, parágrafo, artigo, a linha, todo aquele jargão jurídico que resume a composição de uma lei. Para fins de conformidade, eu preciso entender exatamente o que aquilo ali é ou não é impacto para mim, sob o ponto de vista de alguma atividade que eu preciso fazer. Então, nós pegamos cada um desses itens, né, que a gente identificou na lei e demos a eles algumas
dimensões de classificação para ajudar os clientes no filtro, no acionamento. Então, a gente construiu um dashboard, eu vou mostrar o dashboard para vocês na sequência, que já é, assim, antes mesmo do projeto iniciar, ele já é de grande valia, porque torna a lei uma coisa acionável e que os clientes podem usar para filtrar ali, escolher os assuntos, buscar informações específicas sobre isso ou sobre aquilo, e já pode ajudar nesse entendimento melhor da lei. Então, você vê nessa dimensão de agrupamento, tem várias questões ali que a gente classificou. Por exemplo, o próprio consentimento. Onde que a lei fala sobre consentimento? Vou dar uma lida. Aonde que a lei fala sobre responsabilidade e sanção? Eu posso filtrar lá e também encontrar. Como uma dimensão somente não era suficiente, a gente queria ter algo mais poderoso, né, que desse aos nossos clientes um poder maior de manipulação desse dashboard. A gente criou algumas outras dimensões. Então, uma dimensão de domínio, por exemplo, que vem para ajudar nessa identificação de qual pedaço da lei tem mais apelo jurídico, qual pedaço da lei tem mais apelo de segurança cibernética e o que no meio do caminho está ali que não é nenhuma coisa nem outra. Porque muita gente fica em dúvida se a LGPD é um problema para ser resolvido pela TI ou pelo jurídico. A nossa resposta definitiva é que não é para ser resolvido nem por um nem por outro. É para ser resolvido pelos dois e por outros tantos que vão participar do projeto. É um projeto que exige, né, por definição, multidisciplinaridade, exige, por definição, o envolvimento de várias áreas na empresa para se entrar em conformidade. Portanto, não é algo que o jurídico sozinho vai resolver ou a TI sozinha vai resolver. Mas para dar uma visão, né, mais ou menos de quais itens da lei estão mais para um lado ou mais para o outro, a gente também criou uma dimensão para isso. Mas tem coisas que não caem nem num nem outro, né? Por exemplo, quando você diz no item da lei que o titular dos dados pessoais passa a ter direito a revogar o consentimento, isso não é propriamente nenhuma questão jurídica, nem uma questão de TI. É uma questão de regra de negócio. Isso vira uma regra de negócio. E a empresa vai ter que pensar uma maneira de oferecer essa funcionalidade para o seu colaborador ou para o seu cliente, que é titular de dado, que quer fazer ali uma revogação de consentimento. Vai ser num app, vai ser numa call center, não se sabe exatamente por onde, mas certamente haverá ali envolvimento tanto da área jurídica para definir documentação ou mudar o contrato de uso de alguma coisa, como também da área de TI para desenvolver a funcionalidade. Portanto, não é nenhuma coisa nem outra, a gente classificou como regra de negócio. Outra dimensão importante é que a lei em si, para quem pega a lei para ler, vai ver que tem uma série de coisas que não são definitivas de conformidade. Né? Se tem a lei, tem ela própria uma série de definições, ela serve como um dicionário. Ela diz o que é tratamento de dados, o que é dado pessoal, o que é dado sensível. Isso tudo é um conjunto da lei, subconjunto da lei, que está mais para definir coisas do que para dizer o que fazer. Tem um outro pedaço da lei que também está mais para dizer como é que a própria lei funciona, ou como a ANPD vai regulamentar, ou quais serão as características da regulamentação. E, portanto, a gente também classificou isso como regulação. Vocês estão vendo aí nessa última palavrinha. E o que é, de fato, de conformidade, portanto, itens que a lei exige que as empresas façam, a gente também classificou assim. E, assim sucessivamente, a gente fez várias classificações aqui que resultam nesse dashboard que vocês estão vendo, que é a lei parametrizada. Esse dashboard tem todos os itens da lei, todos esses filtros que a gente falou no slide anterior, acionável, não é uma coisa estática, é um dashboard dinâmico que pode ser acionado por vocês, filtrado, clicando em cada um desses itens para que ele se organize. Clicando em um, ele filtra todos os outros, etc. E o projeto já inicia com essa lei parametrizada. Ao longo do decorrer do projeto, esse mesmo dashboard vai ganhando uma função ainda mais nobre. Ele deixa de ser um dashboard apenas da lei parametrizada e ele passa a ser o dashboard da própria conformidade da organização, porque tem aqui no meio, na parte superior, uma dimensão que é a situação do requisito. Porque a gente passa a poder, junto com vocês,
classificar cada um dos requisitos da lei como implementado ou não implementado, em planejamento ou não aplicável. Então, com o passar do projeto e do assessment, a gente chega no final com uma visão clara de aplicabilidade. Portanto, se eu quiser selecionar aqui aqueles que são não implementados ou em planejamento, eu vou estar botando todo o escopo da LGPD para a organização especificamente, e ao longo do plano do projeto, ao longo da implementação desse plano de ação, você vai poder acompanhar aqui a sua evolução na implementação da LGPD. Alguns outros exemplos de dashboard interessantes, eu já estou me encaminhando para o final. Um dashboard para fazer o próprio entendimento da lei nas organizações e nas áreas e departamentos criadas ali na parte superior, quais dos itens estão em cada fase, etc. Um dashboard de governança para a LGPD, porque se a gente já mapeou organização, já mapeou sistema, já mapeou ativo, é muito fácil fazer o vínculo dos requisitos e do estado de cada um desses requisitos com essas camadas, para apresentar para os clientes uma visão de governança, como estamos em relação ao atendimento em cada uma dessas dimensões. Outra coisa que a gente também já desenvolveu foi uma ferramenta que a gente está chamando de cockpit do DPO, né, ou DPO One Page, que é uma tela para que o encarregado de dados possa fazer o controle acionável ali de como está a implementação da LGPD na sua organização. Então, todos os itens da lei, qual o estado em que estão, se estão implementados ou não, quais atividades do plano de ação e em qual estado que elas estão, se estão em andamento, se já terminaram, quais as áreas da empresa que estão mais ou menos conforme, enfim, uma série de divisões aqui executivas e gerenciais para apoiar nesse projeto. Todos os itens que a gente falou, a gente consegue automatizar e para todos eles a gente gera relatório, portanto há uma série de modelos aqui de relatórios que já ajudarão as empresas lá na frente, quando chegar em agosto de 2020, ter que emitir o relatório oficial da privacidade, o impacto da privacidade para a autoridade nacional. Você já vai ter uma ferramenta que permita fazer essa extração, relatório de boas práticas, enfim, um conjunto de documentos aqui que vocês vão poder usar. São 11h56, eu queria agradecer a vocês todos pela presença, mais uma vez, pedir até desculpa por a gente ter empurrado um pouquinho para além das 11h50, normalmente a gente termina com 10 minutos de antecedência, e eu vou querer agora nesse finalzinho já partir para ver se tem alguma pergunta aqui que a gente possa responder. Tem uma pergunta aqui do Luiz Gonzaga que diz: bom dia, o DPIA será necessário para qualquer sistema que utilizar dados pessoais ou somente que estão utilizando base legal de legítimo interesse? Boa pergunta. Isso é o relatório de impacto, né? O Luiz está perguntando justamente sobre isso que a gente acabou de falar no final, que é o relatório de impacto da privacidade. Esse relatório terá que ser feito não apenas para legítimo interesse, Luiz, ele vai ter que ser feito para todo o tratamento de dados da empresa. Ele contém sistemas, conjuntos de dados, né, medidas utilizadas para se fazer toda a proteção. É uma espécie de reporte, né, que o DPO passa a ter que fazer, e ele não abrange apenas essa coisa do legítimo interesse, ele vai ter que cobrir todo o resto. O Moisés está perguntando aqui também: bom dia, vi que muitos locais que li, a maioria trata somente os dados das pessoas físicas. Gostaria que abordassem mais sobre as empresas, principalmente quem utiliza ERP. Boa pergunta. Os dados pessoais, eles são dados de pessoa natural, né? Porém, tem muitos clientes nossos em assessment que a gente já está fazendo que perguntam: olha, mas eu preciso proteger o CNPJ? O CNPJ é um dado pessoal? Isso é uma questão acadêmica forte. Porque o CNPJ em si, ele até poderia não ser considerado um dado pessoal, porque ele é uma pessoa jurídica. Porém, o nosso ERP não tem só um CNPJ cadastrado. Ele tem o CNPJ, mas tem também o nome do contato daquela organização. E a partir do CNPJ eu consigo buscar os sócios daquela companhia. Eu vou na junta comercial, faço uma pesquisa e descubro lá a partir do CNPJ que o sócio é o fulano de tal.
Portanto, o ERP está no escopo da LGPD, sem sombra de dúvida, porque lá dentro estão dados pessoais de contatos, fornecedores e uma série de outras pessoas físicas. O Carlos Rodrigues está perguntando, bom dia, a ferramenta realiza data mapping? Há como realizar classificação via sistema? Carlos, a ferramenta, esse pedaço que a gente apresentou, é o pedaço do assessment. E o nosso assessment, ele se baseia nessa abordagem de top-down que a gente desenhou aqui para você. O data mapping é uma abordagem que a gente tem alguns parceiros que fazem, ferramentas específicas para varredura de dados e busca por dados não estruturados, etc. Nós entendemos que no início de um projeto de LGPD, o data mapping ele não é o suficiente. É uma das atividades importantes, mas não suficiente para definir um plano de ação de conformidade. Certamente, o plano de ação de um assessment realizado envolverá uma possível ferramenta de data mapping. Porque, por exemplo, há atividades mandatórias da lei que dizem o seguinte, o titular pode pedir para apagar os seus dados. Ora, se o titular pedir, é importante que a gente tenha uma ferramenta para buscar onde que tem dado dele para a gente poder ir apagar. E aí você vai ter certamente o uso de ferramentas como as ferramentas de e-discovery, data mapping e tudo. Mas nós não estamos aconselhando nossos clientes a tomarem uma abordagem de planejamento a partir do uso de ferramentas de data mapping. Porque, como eu disse, a abordagem bottom-up não nos parece ser a abordagem adequada para esta fase. E com isso eu não estou dizendo que as ferramentas de data mapping não são importantes. Elas são muito importantes, só está havendo talvez uma confusão, e eu tenho visto essa pergunta bastante, entre em que momento utilizar. Eu devo começar logo fazendo data mapping? Nossa resposta é, a gente acha que não. A gente acha que você deve fazer essa visão que a gente apresenta de uma versão mais abrangente do assessment, que faz de fato um mapeamento do teu tratamento de dados e não do conjunto de dados especificamente, e depois a ferramenta de data mapping vai ser importante. No caso do menor, aí Alexandre está perguntando, no caso do menor adolescente, quem é considerado o titular? Quem pode ter acesso? Essa pergunta é excelente. O titular é o próprio adolescente. Ele é titular dos dados. Porém, no caso da criança e adolescente, a lei diz que você precisa do consentimento do pai ou do responsável para fazer aquele tratamento. Então, se você trata dado de criança e adolescente, o titular é o próprio, porém, para fazer aquele tratamento, você vai precisar ter consentimento do responsável por aquele menor. E isso em si já traz várias complexidades. Quem é o responsável? Como é que eu garanto que eu estou buscando o consentimento da pessoa certa? Então, tem aí também uma série de desafios técnicos, desafios de processo, sistema, para você garantir isso. O Fábio aqui está agradecendo, o Carlos Rodrigues está perguntando, já estou com plano de ação após mapeamento de processos e adequação, estou pensando no pós, muito obrigado. Carlos, bacana, se você já tem o plano de ação, muitos clientes também perguntam isso para a gente, poxa, Módulo, eu não sabia que vocês tinham isso aí antes, eu já tenho um plano de ação feito por uma empresa de consultoria ou por uma empresa de um escritório de advocacia, vocês automatizam o plano de ação? A resposta também é sim. Temos ferramenta para que você, ao invés de ficar aí atulhado em planilhas e papel para tudo lado, a gente pode botar isso tudo para dentro do software e você ter todas essas ferramentas que você viu no final aí da apresentação para te ajudar. Marco, eu vou passar a palavra para você fazer um fecho aqui, agradecer mais uma vez a todo mundo pela presença e dizer que estamos à disposição. Um abraço. Pessoal, mais uma vez aí agradecemos a participação de todos nesse webinar aí, FWC em conjunto com o módulo. Agradeço aqui ao Dargan pelas explicações e um pouco mais daquilo que a gente foi decorrendo em todo esse webinar, né? Não deixem para depois as questões de implantação da LGPD. Estamos sim em conjunto com o módulo, com os nossos clientes trabalhando no mercado para isso. A conscientização, primeiro, ela é importantíssima, mas mais que isso é partir de fato para a implantação
das questões da LGPD, que vocês viram quão importante ela é para as tratativas dos dados, que hoje nós somos tão responsáveis quanto os próprios titulares, né? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e vamos em frente. Um grande abraço a todos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Só informando a todos que a gente vai disponibilizar a gravação, né, desse webinar na próxima semana, assim que finalizarem as nossas edições, e elas estarão disponíveis tanto no canal da Modo como provavelmente no canal da FWC, e nossas redes sociais vão publicar os links para vocês. Fiquem à vontade para assistir novamente, compartilharem, e qualquer dúvida estamos à disposição. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.